Que Deus continue te abençoando, o missionário Miguel Bermudes Marim, em Medellín, e a tua esposa Ruth Bermudes, e a congregação ali que o reverendo Davi Rios pastoreia, e todo o grupo ali, e os que estão contigo ali também. Tenham todos muito bom dia, e os aqui presentes também, e os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nessa ocasião, e os que nos visitam dos diferentes países, sejam também muito bem-vindos, e também ao nosso irmão Isaac Soto, que encontra-se conosco também, e sua esposa e sua família, nos honram também com sua presença. Que Deus os abençoe grandemente, e a todos, aproveito e agradeço a todos que nesse dia, que no meu aniversário me parabenizaram, o qual entesouro em meu coração, e essas mesmas bênçãos desejo a todos e cada um de vocês, e os que também escreveram também por meio da minha esposa Sara, minhas filhas, e a Érica também, que receberam, assim que eu recebi todas essas bênçãos, e todos os que também hoje o fizeram. Que Deus lhes abençoe, e esperamos, como sempre quando aniversariamos, que seja o ano de nossa transformação, assim que eu também desejo para mim e para todos vocês também. Para essa ocasião, leiamos no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 em diante. Ele usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 28, e depois passou ao capítulo 17, onde ele tomou a Pedro, Tiago e João e o levou em particular a um alto monte, e ali se transfigurou diante deles. E ali está mostrando a nós a ordem da sua vinda. E vamos ver essa parte de Apocalipse como é, ali que nos mostra, do capítulo 19, versículo 11. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos, e ali ele escreve Moisés e Elias. Vejam, o Filho do Homem com os seus anjos. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o seu nome, o nome pela qual se chama, é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. Esse é o tema que estaremos ouvindo em alguns minutos, que foi pregado no dia 23 de novembro de 1997 em Itapecerica da Serra, Brasil. Podem se sentar, por favor.
Na mensagem, Cristo pregando aos espíritos encarcerados, que foi pregado 22 de março de 2008 aqui em Cayey, Porto Rico, diz: lembrem que as etapas ou eras da igreja estão representadas nos 7 anos de festa que percorriam em 49 anos, ou seja, durante 49 anos houve 7 anos, digamos, sabáticos, e depois o ano 50 tipifica o ano do jubileu, que vem a ser ano de festa número 8. E aí também temos representado no número 8 também as 8 pessoas que foram salvas no tempo de Noé e entraram à arca, e a arca é Cristo. E será como nos dias de Noé. No livro dos selos, na página 458, nos diz o reverendo William Branham, diz, note agora, na metade da página, note agora que os 144 mil de Deus, os judeus escolhidos, não se ajoelham diante da besta de ismos denominacionais e tampouco diante de estátuas ou outras coisas. Embora a sua nação vai se unir em um pacto com este sistema, nesse tempo, os 144 mil não vão fazer parte disso. Seria como é hoje com a igreja gentia, é um grupo escolhido e não pode fazer com que entrem tais coisas. Eles não vão crer, não, Senhor. Uma vez que a luz tenha iluminado eles, então dali em diante tudo está ajeitado. Quando eles vejam o que acontece, depois a vindicação, a prova, e vejam na Bíblia que a palavra vive e escreve encarnada, vale mais deixá-los em paz, porque eles creem completamente. Pode ser que não possam explicar, mas sabem que o têm. Como é dito em várias ocasiões, tem muitas coisas que não pode explicar, mas sei que são a verdade. E desenhe uma estrela de Davi. E então, é entre o 6º e 7º selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31, quando a trombeta soa, será a trombeta das 2 testemunhas da era de graça. Para os judeus, soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24:31, e enviará os seus anjos, não apenas um, senão 2, com grande voz de trombeta. Quais são os seus anjos? O ministério de Moisés e de Elias. O que é? Quando Deus abre, se ouve o som de trombeta. Sempre tem sido assim a voz de Deus, chamando a batalha. E ele escreve ali do lado, a grande voz de trombeta, e Moisés e Elias. Deus está falando, esses 2 anjos vêm com o som da trombeta. E notem, mas nos dias da voz do 7º anjo, soa a trombeta. E nos dias da voz do 1º anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do 2º anjo, soou uma trombeta. E assim foi quando ele enviou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande ceia divina para chamar um grupo de pessoas, e houve um som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. A grande voz de trombeta, escreve ali. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vemos em Mateus 24:32 que Jesus entra a falar em parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Ele falou dos primeiros 6 selos, mas não disse nada do 7º. O versículo 32 diz:
aprendei da figueira, aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se enternecem e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando vires todas estas coisas, sabeis que está perto as portas. Mateus 24, 32, 33. Foi ali onde ele respondeu a última pergunta que eles fizeram: qual vai ser o sinal do fim do mundo? E ele disse: quando vires estas outras coisas acontecer, pois já sabeis. Mas quando vires esses judeus, e ele está falando com judeus, as quais estava falando a gentis, foi a judeus. Ou seja, nessa ocasião aí, ele disse a eles: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, mas quando vires esses judeus que comecem a brotar a sua flor, quando Israel comece a regressar ao seu próprio país, quando cheguem, a igreja estará pronta para o rapto. E então haverá somente 3 anos e meio até que acabe-se o velho mundo, o qual entra em tanta confusão, e depois vem o milênio, a nova terra. E tudo isso está ao alcance. 3 anos e meio, ele escreve ali. Agora 1000 anos sobre a terra, isso é um dia com Deus. E então 3 anos e meio significaria a questão de uns quantos segundos no tempo de Deus. Por isso ele disse: está ao alcance, as portas. E escreve novamente aí 3 anos e meio. Agora veja, continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, aquelas 8 pessoas, entre elas um profeta dispensacional, vejam, estiveram prontas para escapar. Embora eles também representam os judeus, que passarão pela grande tribulação, mas a igreja ou os escolhidos também escaparão. Embora Enoque, esse é o que representa mais perfeitamente os que serão raptados sem ver morte. E agora, vejam Enoque. E aqui eu vou ler isso. Que o nosso irmão William nos disse, porque tem algo muito importante nisso que eu vou ler. Diz, ele está falando desse tempo de Noé. Agora veja Noé, Enoque, sétimo desde Adão, e encontramos o sétimo mensageiro dispensacional, aí até 7, o sétimo, e Noé como o 10º, pois então o 10º do último dia, o número 9, o sétimo mensageiro número 8, o 6º mensageiro número 7, o 5º mensageiro número 6, e aí ele para, e isso nós vamos ver, que não se afaste disso. O 7º vem a ser o 9, o 6º vem a ser o 8, o 5º vem a ser o 7, o 4º, que foi Lutero, vem a ser o 6º, o 3º vem a ser o 5º mensageiro da igreja, o 2º vem a ser o 4º mensageiro da igreja, o 1º vem a ser o 3º mensageiro da igreja, e aqui nos faltam Pedro para os judeus. Vamos ver aqui, reticências. Aqui temos a Paulo em primeiro, e a Pedro em segundo, e Cristo em número 1. Paulo seria o terceiro, o 3, aí o número 10 corresponde ao mensageiro da era de pedra angular. E Matusalém, reticências. Não vamos falar muito de Matusalém, mas tinha a ver quando ele morrer, seria enviado o juízo. Quando ele morresse, seria enviado o juízo. O mesmo ano foi, não é verdade, Miguel? Que morreu Matusalém, veio o dilúvio. Era um sinal do que aconteceria. E isso tem a ver com o último mensageiro que estará na terra.
E não vamos explicar muito disso. Agora vejam até onde ele lança. Veja, ele diz: lembrem que o reverendo William Branham disse: não vai ser agora, vai ser mais adiante. E isso foi na visão ou sonho? Não vai ser agora, vai ser mais à frente, vai ser consequentemente sob o tempo das duas oliveiras. Agora vejam, nessa mensagem, almas encarceradas, que tem um extrato dessa mensagem aqui no livro de citações, na página 114, diz, parágrafo 1004, diz: eu sei que algum dia a vida vai me deitar, correto, que assim seja, mas aqui está se dando a conhecer a verdade. Estava banhado em sangue, e escreve Apocalipse 11, de 3 ao 19. Sim, assim vai ser algum dia. Estou esperando essa hora, quando tudo tenha terminado. Uma irmã, há pouco tempo, teve um sonho e me enviou e disse: os vi, é a igreja, prepararam o caminho para matar você. Em algum tempo, quando esteja descendo do seu carro para entrar, irão atirar. E escreve estampido, explosão, mas depois o Espírito disse: não nesse tempo. E escreve quarto Elias, mas virá mais adiante. E escreve quinto Elias, e de novo escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 7. Deus, não permita que eu diga algo que não seja a verdade. Eu não conheço outra coisa que Jesus Cristo e a este crucificado. Estamos vivendo em um dia muito terrível. Esse é o pecado que tem operado isso. Apedrejaram a Estevão, cortaram a cabeça de João por mandato daquela mulher. E eu não sei como nós daremos nossas vidas, mas seja como Deus quiser. E também veja, ele depois falou, aí nós vimos na próxima página 115, parágrafo 10, 15, diz: assim que o tempo todo eu criei que vai ser a minha sorte, que um dia irão me matar. Eu já quis muitas vezes passar, como vocês sabem, já atiraram nas outras nações como forasteiro, mas antes de colocarem seus corpos sobre mim para me livrar, que não atirassem de longa distância. Agora vejam, tudo isso tem um propósito muito, mas muito importante, porque vejam, ele coloca ali que Matusalém está representando a esse último mensageiro que estará sobre a terra. E em seguida nos fala do que o reverendo William Branham disse, que isso seria mais à frente. E mais à frente ele diz, consequentemente, sob o tempo das duas oliveiras. O irmão William já está aí identificando esse ministério que terá esse último mensageiro. Agora, o que estará acontecendo nesses dias? Vejam, no livro dos selos, vamos ler alguns lugares, na página 321. Agora vejam como todas essas profecias e sonhos que foram faladas, chegamos ao tempo para que tudo isso
se cumpra, e assim Deus cumprir as promessas para o seu povo, pelo qual Ele vem. Ele vem pela noiva, porque está a ponto de ser raptada. Ele vem por você. Ele vem por mim. Ou seja, Ele vem para cumprir o que Ele prometeu. E o povo hebreu, ao vê-lo no meio dos gentios, eles também o verão e vão dizer: mas é esse que nós estamos esperando. Mas Ele não vem por eles, Ele vem por sua igreja. Depois, o povo hebreu também vai ter a sua parte. Agora vejam, na página 321 do livro dos selos, na ocasião, em uma das ocasiões que ele foi à sexta dimensão, vejam, ele diz ali: pensei, e eu tinha temor disso. Essas pessoas são reais, não iam para lugar nenhum, não estavam cansados de estar ali, e disse: por que eu não posso ver a Jesus? E disseram: algum dia ele vai vir, e vai vir primeiro a ti. E escreve ali a sexta dimensão, Apocalipse 11, do 3 ao 9. Agora sigam todos esses eventos, e tu vais ser julgado. Essas pessoas são os teus convertidos que guiaste. Disse: por eu ser um líder, eu tenho que ser julgado? Respondeu: sim. E então eu disse: todo líder tem que ser julgado dessa maneira? Respondeu: sim. Perguntei: e São Paulo? E ele disse: ele também vai ter que ser julgado pelos seus. E então eu disse: se o grupo dele entra, então os meus também, porque eu preguei exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticências, e nesse momento milhões gritaram de uma só voz: nisso estamos confiando. Pensei: se eu soubesse disso antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder essa oportunidade. Observem. Então ele disse: algum dia ele vai vir, e escreve aí Apocalipse 11, do 3 ao 9. Aí estão as duas oliveiras. Ali não bebemos, nem comemos, nem dormimos, todos somos iguais. Isso não é perfeito? É algo mais além do perfeito. Não é sublime, senão mais além do sublime. Não tem palavra no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente, quando cheguemos ali, haveremos chegado onde devemos chegar. Pensei: agora, se isso é tão perfeito, então como será mais adiante? E escreve a sétima dimensão, onde está preparada a ceia das bodas do Cordeiro. E ele disse: quando Jesus chegue e te julgue, segundo o teu ministério, então voltaremos à terra para habitarmos em corpos novamente. Agora vejam na mensagem, Revelação capítulo 4, parte 1, na página 33 e 34, nos diz João, chamado e ordenado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus ali atrás, que veria a vinda do Filho do Homem. Pedro, Tiago e João, e eles de pé, presentes, quando Jesus falou a eles e disse: tem alguns aqui que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo. Ele não disse todos os que estavam parados ali, mas alguns. E eles foram vários dias depois disso e viram a ordem da ressurreição ensaiada e a vinda do Senhor. Elias, quero dizer, Moisés,
Elias representou os santos mortos, quero dizer, Moisés, e sendo ressuscitado, Elias representou os transladados por um pilar. Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias estava para ser o mensageiro do último dia, que com ele, seu grupo, viriam à ressurreição, viriam a reticências. Bem, viriam ao rapto, quero dizer. Moisés trouxe a ressurreição e Elias trouxe o grupo raptado. E ali ambos estavam representados ali mesmo. E escreve a ordem da ressurreição. Elias é igual os raptados, Moisés é igual traz a ressurreição. E depois de um tempo, eles mudaram então e os viram. E Pedro disse, façamos 3 tabernáculos, deixemos uns ir sob a lei, e deixemos alguns ir baixo Elias, e deixemos alguns deles dessa forma, baixo Jesus, ele escreve aqui. E uma seta nessas 3 tendas que Pedro queria fazer ali, ele escreve primeira dispensação, segunda dispensação, terceira dispensação. Ainda estando eles falando, uma voz falou e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando eles olharam, viram só Jesus. E tudo foi derramado em um. E ele escreve tudo em um, foi derramado. E ele era a luz. A verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Apocalipse 4, 1 e 10, do 1 ao 11, ele escreve ali. Amanhã vamos obter uma grande lição, se o Senhor permitir. Amanhã tomamos o juízo, tomamos a pedra de sárdio, ver o que essa representa. Que parte? Sárdio é igual? Juízo. Agora veja, continua dizendo aqui onde nós paramos na página 322 do livro dos selos, diz, e agora, eu nunca tinha pensado a respeito disso anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Retornaremos à terra para habitar em corpos, e ali comeremos. Aqui nem comemos, tampouco dormimos. Ali comeremos quando voltemos à terra. E ali também escreve a ressurreição e a sua ordem. Pensei, mas isso é maravilhoso. Olha, eu tinha temor disso. Por que eu tinha temor de morrer para vir a isso? Esta perfeição, mais perfeição, isso é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar, esperando a vinda, esperando que Ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para ressuscitar-nos novamente. Passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaac e os outros que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Ou algo perfeitamente de acordo às Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi perfeitamente escriturístico. Almas debaixo do altar, escreve ali também, escreve a ressurreição hoje do Novo Testamento, como foi com os santos do Antigo Testamento. E agora vejam também, na página 324 deste mesmo livro dos selos, diz, agora notem isso na metade do parágrafo da página, agora notem isso, penso que seria bom mencionar isso aqui antes de terminar. Se aquele irmão tão precioso e santo, João, viu isso, eles foram seus irmãos que tiveram que sofrer outro pouquinho, então agora o Senhor Deus me permitiu ver os meus irmãos e aos santos que esperam a vinda do Senhor.
e desenhe uma estrela de Davi e escreve: na sexta dimensão esperam a vinda do Senhor. Agora veja no livro das Eras, outro lugar onde ele relata da sexta dimensão, na página 229, é 227. 227, o que vocês têm dessa outra versão? 227 diz: aí está relatando, ele diz, ele disse, não, eles são teus convertidos. Então, ele apontou a uma dama em particular e disse: está vendo aquela jovem que tu estavas admirando há um tempinho? Ela tinha 90 anos quando tu a guiaste ao Senhor. E eu disse: ai, e para imaginar que era disso que eu tinha medo, o homem disse: estamos aqui descansando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E ele escreve nessa página: o paraíso, a sexta dimensão, de 18 a 21 anos, aí estão esperando a vinda do Senhor. E onde diz, estamos esperando a vinda do Senhor, ele escreve ali, Mateus 27, 51 ao 53, e Apocalipse 11, do 3 ao 12. Respondi: eu quero ver a ele. E ele disse: ainda não pode vê-lo, mas ele vem muito em breve. Quando vier, virá a ti primeiro, e tu serás julgado segundo o evangelho que pregaste, e nós seremos teus sujeitos a ti. Ele disse: você quer dizer que eu sou responsável por todos esses? E ele disse: todos? Tu nascestes um líder. E eu perguntei: será responsável cada um em São Paulo? E ele me respondeu: ele vai ser responsável pelo seu dia, como cada ministro vai ser responsável pelo grupo que Deus colocou para que pastoreasse. E então eu disse: pois eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. E ele desenha uma pedra angular e as eras, responsável pelo seu dia, e faz uma seta assim a parte de baixo, e aí desenha somente essa era e escreve Éfeso. Foi a primeira era da igreja, a qual Paulo era um mensageiro, esse mensageiro. Sim, eu posso ver. Ele será responsável pelo seu dia. Então disse: pois eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou, e a multidão clamou. Nisso estamos confiando. Sim, eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros, os quais despacharam fielmente a responsabilidade que Ele colocou sobre eles. Se eles receberam a revelação da palavra para essa era, e pregaram fielmente em seu dia, e viveram o que pregaram, então receberão uma grande recompensa. E ele escreve ali: apresentarão o seu grupo a Cristo. Agora vejam aí o que nós vimos desse momento que eles estão esperando aí na sexta dimensão, o qual corresponde já ao cumprimento pleno de Apocalipse 11. E assim, este sonho que a irmã teve, na qual o Espírito Santo disse a ela, o Espírito Santo disse a ele: isso será mais adiante. Ou seja, com o ministério
com o quinto ministério de Elias, porque ele estava ali em sua quarta manifestação, o ministério de Elias. Agora vejam na mensagem os dois ungidos diante da presença de Deus, pregado 3 de junho de 2005, na Colômbia, diz: ninguém poderá chamar e juntar os 144 mil hebreus, exceto o Espírito Santo, operando os ministérios de Elias, Moisés e Jesus. Agora aqui já estamos vendo a obra desses ministérios, e nos diz no livro de citações, na página 89, parágrafo 760, diz: e durante esse tempo esses dois profetas se levantarão em cena e chamará esses 144 mil, e então o que acontecerá? Então a marca da besta, de Revelação 13, se declarará, porquanto ele possui todo o comércio, negócio e tudo do mundo, e então o que acontecerá? A marca da besta virá, que ninguém poderá comprar e vender, exceto o que tenha a marca da besta. Graças a Deus, a igreja estará regozijando 3 anos e meio na glória. E escreve ali a grande tribulação e a marca da besta. E também na página 129 desse mesmo livro de citações, parágrafo 11:52, ele disse: em a grande trombeta soaria. A grande trombeta, não trombetas agora, a festa das trombetas. Há 2 deles, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Porém, sob a grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar que José está voltando. Vem para que todas as nações se reúnam em Jerusalém. Ele escreve ali em cima: a grande trombeta é igual à vinda do Senhor. Amém. Isso se encontra no livro de Isaías. Acabo de dar isso a vocês num desses capítulos que lemos há pouco. Isso está em Isaías 18, 1 ao 13, e em Isaías 27, 12 e 13, é onde ele soa essa trombeta, e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então depois a noiva virá para estar com o noivo, e o noivo com a noiva, e então o grande milênio. Depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico, e haverá um novo céu e um novo mundo, viverão para sempre. Poder atômico é igual destruição, ele escreve ali, e escreve: todas as nações se reunirão sob a grande trombeta. E também a 116, página 116 deste mesmo livro de citações, parágrafo 10, 26, diz: esse livro já está aberto. Isso é correto. Somente esperando o 7º selo que seja identificado com a vinda de Cristo. E escreve: o 7º selo é igual à vinda do Senhor. 2 pontos, Elias e Moisés.
é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: por isso vejam, quando João Batista veio, eles pensavam que era o Messias, o Cristo. Quando chegou Jesus, pensavam que era Elias, ou que era Jeremias, ou que era alguns dos profetas. Vamos ler no livro dos selos, para ler aqui um lugar, na página 356. Nos fala aí, neste sexto selo diz, 356 abaixo, ali estava o mero Messias. Ele está falando de Jesus. Quando ele estava ali no meio do povo hebreu, ali estava o mero Messias, falando das coisas que eles pensavam em seus corações, mostrando que ele era o Messias e fazendo as obras que o Messias tinha que fazer. E eles ali estavam pensativos, com as mãos por trás, dizendo: não, esse não pode ser. Ele não veio da maneira certa. Ele veio dali de Belém. Ele é um filho ilegítimo. E as obras que fazem são do diabo. Sabemos que está demente, está maluco, tem demônios. Na verdade, seus olhos estavam cegados, mas agora estão esperando um profeta e o receberão. Receberão dois profetas, ou seja, esse ministério de Moisés e Elias. Mas vejam aqui, diz: Israel está esperando a um profeta. Escreve ali abaixo. Na página 357, na página 357, diz na metade da página: quando esses selos foram abertos, você pode ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus fez e o que Deus fará. Exatamente. E por isso o homem age dessa forma, porque o Espírito que está prometido para essa era vem sobre eles e não podem fazer outra coisa. Sobre João, Paulo e os demais, Deus derramou sobre eles o espírito de leão, ou seja, a palavra pura. E escreve leão. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui: e quando os hebreus vejam ao Filho do Homem vindo com os seus anjos, o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, alguns dirão: tem que ser Elias, porque o primeiro que tem que ver é Elias, porque eles estão esperando Elias, para que lhe prepare o caminho ao Messias. No livro dos selos, também, na página 481, nos diz, isso foi acrescentado logo. O irmão Branham pediu que acrescentasse ali ao sétimo selo. Isso foi acrescentado depois. Diz, agora no último parágrafo da 481, diz: agora notem que a abertura do sétimo selo também é um mistério tríplice. E ele escreve ali: Moisés, Elias e Jesus. Disse a vocês que o mistério dos 7 trovões, os 7 trovões no céu, abrirão esse mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele voltaria. Notaram como foi quando os judeus fizeram essa pergunta? Comparamos a escritura de Mateus 24 com os 7 selos. Quando vimos que o sétimo selo aparece,
Porque Cristo mesmo disse que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos o sabem, e com razão, porque não foi nem escrito, tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo, nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem, mas haverão 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer esta grande revelação nesse tempo. E ele escreve a grande revelação da vinda do Senhor. O 7º selo é o mistério dos 7 trovões. Página 482 acima, continua dizendo: então eu acredito que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim vai ser revelado naquele dia. 8º dia, escreve na hora, escreve 0, quando deve ser revelado. Nesses dias nós estávamos falando sobre isso. Veja que quando um foguete é lançado, ele começa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ou seja, nesse momento, veja, está se ouvindo alguém falar, mas quando vai sair neste foguete, nesta hora 0, ali há um silêncio. Ele fala 0, quando deve ser revelado. O que nós temos que fazer é sermos sumamente reverentes diante de Deus e servir a Ele e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. E então encontramos que foi aberto a nós o 6º selo e o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Escreve não aberto ao público, vírgula, mas será. E escreve a hora do 7º selo e escreve a hora 0. Agora teve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões, porque tem que vir. Achamos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em suas mãos e abriu o 7º selo, mas é um mistério escondido e ninguém o conhece. E isso se enquadra perfeitamente, isto se enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria a sua vinda. Tampouco conheceria nada a respeito desse mistério dos 7 trovões. E então, essas duas coisas estão unidas. Disso nós já temos conhecimento, porque o resto nos foi aberto, mas isso não. Ou seja, o 7º selo, mas sentado ali no quarto, vi isso se abrir e mostrar esses 7 trovões. Agora já não mais até ali podemos chegar. E mais abaixo diz, no último parágrafo, ou vamos continuar aí mesmo, para termos seguido. Confio que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Ame de toda a sua vida e sirva a Ele. Deus vai se encarregar do resto. Ou seja, Deus vai se encarregar de cumprir tudo. Agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público na hora da sua vida, quando acontecerá a destruição da terra. Dado a conhecer ao público, ele desenha uma estrela de Davi. E escreve do lado outra estrela de Davi, escreve a hora da sua vinda, a destruição da terra. Vocês sabem, quando fizeram a pergunta, quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Em Mateus 24. Ele respondeu isso
E desenha uma pirâmide das eras e falou de Israel estando novamente em seu país. No versículo 31, mas depois se foi as palavras da figueira aprender a parábola, quando seus ramos já se enternecem e as folhas brotam, sabei que o verão está perto. Assim também vós, quando vires todas estas coisas, sabeis que está perto, as portas. Mateus 24, 32 ao 33, e escreve parábola. Está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo. E também, aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que esse é o mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se dê a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e o resto nos será dado ali, no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva. Escreve o anjo. E desenha uma pedra angular. E então, até que chegue esse tempo, e escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Oremos todos. Vivamos vidas justas, cristãs, vivendo a expectativa da sua vinda. E desenha uma estrela de Davi. Se esta fita chegar à mão de certas pessoas em alguns lugares, não tratem de formar algum ismo com isso. A única coisa que tem que fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João escrevesse. Trovejou. E ele prometeu que seria aberto, mas até esse tempo não foi aberto. E ele escreve, não está aberto, mas vai ser aberto. Agora vejam na página 120 do livro de citações. Lembrem do tema, o mistério de Moisés e Elias e Jesus. Página 120. Parágrafo 1064. Diz, então achamos ali em Revelação 10, ou seja, Apocalipse 10, nos dias da mensagem do sétimo anjo, os mistérios de Deus serão consumados, o sétimo selo seria aberto. E escreve o sétimo selo seria aberto. E na 1065, ele era a luz vindicada desse dia, mas tem mais palavra para ser vindicada. E escreve Jesus, Elias, Moisés. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra seja vindicada, então a morte é absolvida, tragada pela vitória, e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. E escreve, quando a última palavra seja vindicada, o Senhor, com Elias e Moisés, será vindicado na segunda vinda. O nosso irmão William continua dizendo, porque eles estão esperando Elias para que prepare o caminho ao Messias. Eis que eu envio um profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que chegue a grande tribulação. Isso está em Malaquias. Portanto, Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz, eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Ele voltará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No livro das Eras, na página 369, nos diz que é a 365, 366, desse livro, do outro livro, aqui na 369 abaixo e na 370, diz, embora ele não vai ser popular, sim, ele vai ser vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus. Nós podemos ter a confiança que esse homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, trabalhando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achadas em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, vindicará, assim como fez com João. E para aqueles que querem receber, o reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor na América do Norte, com o ministério de Elias em sua quarta manifestação. João testificou que Jesus vinha, esse homem também, como João, e escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4. Porque Jesus mesmo aparecerá, e escreve Elias e Moisés, no final, no fim da era gentia. E escreve ali os últimos 3 anos e meio de 1954. E então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. E desenha uma seta, assim, uma pedra angular e as eras. Agora lembrem, onde nos diz que aparecerá Jesus, ou seja, o ministério de Jesus, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o qual ele escreve ali Elias e Moisés, no final da era gentia, ou seja, no final da dispensação da graça. E a dispensação da graça chegou no seu final ali, quando se concluíram todos os tipos e figuras, vejam os batismos, no qual estava ali representando a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor, e também a Santa Ceia, e tudo isso chegou ao seu final e, consequentemente, concluiu ali a dispensação da graça. O que é o próximo? Que Deus tem que estar cumprindo depois de finalizar a dispensação da graça, pois a dispensação do reino. E já estará ali começando, ou esteve ali já começando, um ministério no meio da igreja. E ali se cumpre o que lemos do livro de Citações, plenamente dessa palavra que tem que ser vindicada. Tem mais palavra para ser vindicada. E que mais palavra tem que ser vindicada? O cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E tudo no meio da igreja.
no meio da igreja, dos escolhidos que estão a ponto de serem raptados, porque vem por eles. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui encontramos que antes que venha esse dia ardente como fornalha, que é a grande tribulação, Elias tem que estar na terra para o povo hebreu. Mas antes, para a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua quarta manifestação, e depois estará no meio da igreja de Jesus Cristo em sua quinta manifestação, e depois estará com 144 mil hebreus. Na página 23 do livro de Citações, parágrafo 190 diz: Ele está obrigado a se apresentar a você uma vez para que você esteja sem desculpas nesse dia. Ou seja, nós lemos nesses dias também onde ele diz que o Messias se apresentará a si mesmo. E ele disse aqui o quê? Ele é obrigado a apresentá-lo a você pelo menos uma vez, para que você fique sem desculpas naquele dia. Eu sinto isso no meu coração. Eu espero que um dia Deus me envie para a Palestina. Os judeus esperam isso. E desenhe uma estrela de Davi. Eles leem o Novo Testamento. Aqueles que vêm, eles começam a ler. Ele diz: você quer dizer que o Messias esteve aqui? Sim. Ele foi morto e ressuscitado. E eles dizem: vamos vê-lo fazer o sinal de um profeta e vamos acreditar nele. Eu gostaria de vê-los, chamar milhares deles para dizer-lhes: agora vocês aceitam este Messias. Então, na mesma terra onde o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez, Deus o derramará novamente sobre os judeus. Então a era dos gentios terminará. Você sabe disso? Eles pisarão os muros de Jerusalém até que os gentios acabem. E ele escreve em cima: a era gentia finaliza, dispensação da graça. Quando os judeus recebem a mensagem, ele desenha a estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Quando os judeus recebam o Espírito Santo, e escreve encarnado, e recebam o Evangelho, e começar eles vão evangelizar o mundo, e eles o levarão para onde os gentios e nem pensaram levá-lo. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: eles estão esperando a um Elias enviado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Um Elias vivo. Um Elias que esteja vivo, não o primeiro Elias que já morreu, ou que já se foi em uma carruagem de fogo. Não um Elias, vejam, se foi em uma carruagem de fogo, e ali os que estavam esperando para que Deus, por meio de Elias, ungisse a esses reis, a Jeú e a Azael, e depois a Eliseu. Vejam, certamente alguns diziam a esses reis: bom, vamos esperar Elias, porque ele se foi em uma carruagem de fogo, agora ele tem que vir, porque ele não morreu, assim que ele tem que vir, para que faça esse trabalho que Deus disse que ele fizesse. Vamos esperar por ele. E se eles tivessem feito caso, teriam perdido essa bênção. Se eles tivessem feito caso a essas pessoas, levado em conta essas pessoas. Mas vejam, quando viram ali que o espírito de Elias
repousou, os filhos dos profetas viram que Elias, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, continuava sendo o mesmo Elias, porque era o ministério que faria esse trabalho, porém em outro véu de carne. Deus sempre cumpre a sua palavra, a sua promessa, e disse a Moisés que o liberte, que os introduziria a uma terra que manaria leite e mel, e vem, Deus o liberta por meio de Moisés, e depois acontece o que aconteceu. Ao invés de falar rocha afere, e aí pelo seu temperamento rompeu o programa divino, e termina outro. E ele escreve ali em uma parte, segundo Moisés, porque continua sendo o mensageiro, ou seja, continua sendo o ministério desse mensageiro que esteve anteriormente, operando em outro mensageiro. E Deus sempre cumpriu sua palavra, os introduziu à terra prometida, mas com outro véu de carne. Deus sempre cumpre a sua palavra. Continua sendo o mesmo Deus em metamorfose, mudando de máscara também, dizem em alguns lugares. Não o primeiro Elias, que já morreu ou que já se foi uma carruagem de fogo, não Elias, não um segundo Elias que já morreu, não um terceiro Elias, João Batista que já morreu, não um quarto Elias que já partiu, senão um quinto Elias com o Espírito de Deus preparando ao povo hebreu. No livro dos selos, vejam na página 376. Diz: arriba, 376 diz, em cima, 376 diz, é melhor que eu não diga isso, porque é possível que cause confusão. Quando falei outro dia a respeito do rapto e como seria, pois reticências. Se vocês dizem que o aceitam, então eu direi, muito bem. Quando as virgens fátuas voltaram e criam estarem todas prontas, a noiva já tinha subido. Aí onde ele escreve, onde ele diz: se vocês dizem que aceitam, então eu direi. E aí ele desenha uma estrela de Davi e escreve o do sétimo selo. A noiva se foi. E estas outras nem souberam quando se foi, ou seja, as fátuas. Como foi o ladrão de noite, foi como o ladrão pela noite. E então foi quando começaram a bater na porta, e o que aconteceu? Foram expulsas no tempo da tribulação, lançadas ao tempo da tribulação, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente. Correto. Quando vai ser? Pois eu não sei. Agora, talvez isso seja de mim mesmo, meus próprios pensamentos. Eu acredito que está muito perto. A cada dia, o caminho mais cuidadosamente possível. Aconteceu algo aí. Eu vi algo aparecer. E ele escreve o que o profeta viu. Do lado ele escreve Elias e Moisés. E quase eu não podia respirar. Ele estava ali de pé com essa luz. Eu sei que isso é a verdade. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso. Não posso.
Saí da casa, caminhei um tempo, pensei, o que eu posso fazer? Vou ter que sair para pescar ou fazer algo para me distrair, Senhor. Eu não posso dizer. E ele escreve o que ele não podia dizer. E na página 385, abaixo, e 385 diz, e agora, um pouquinho mais acima, aqui da 384 diz, penúltimo parágrafo diz, agora tomem o meu conselho, como seu irmão, não ponha sua própria interpretação a nada, siga em frente e viva uma vida cristã, porque ao colocar a sua interpretação, estarão apenas se desviando da verdade, servirá apenas para desviar-se da verdade. E agora, todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é. E digo isso porque a graça de Deus permite eu saber o que é. É algo muito tremendo. Agora se foi e não tem maneira nenhuma de que vocês o vejam, mas com essa Bíblia nas minhas mãos, eu sei o que é. Tem sido dito a vocês antes, não interprete, senão apenas creiam em mim como seu irmão. Estamos vivendo em uma hora muito tremenda. Vejam, que é o mesmo que tem estado se dizendo. Não interprete nada, apenas creia. Creia. E ele disse ali, creiam em mim, como seu irmão. Estamos vivendo em uma hora muito tremenda, em um tempo, quando vocês unicamente sejam muito humildes, sejam cristãos, e esforcem-se por viver para Deus, viva honestamente com seu semelhante e ame aos que não amam você. Não trate de fazer conjecturas, porque ao fazerem isso, estão apenas manufaturando algo muito misterioso, e assim se lança a perder o verdadeiro programa de Deus. Ontem à tarde aconteceu algo no meu quarto e dali em diante nunca poderia esquecê-lo. Como tampouco o que aconteceu naquela noite eu nunca vou poder esquecer. E também faz como que 2 semanas algo aconteceu, e então todo o tempo que eu viva nessa terra não vou poder esquecer. E ele escreve ali o que o profeta viu. E passamos a 466 desse livro dos selos. Agora, um pouquinho mais antes diz, mas tão certo como eu estou parado aqui, na parte de cima, mas tão certo como eu estou parado aqui na plataforma, essa noite tive a revelação que o revelou, e é de uma maneira tríplice. E agora, com a ajuda de Deus, eu quero falar a vocês de uma parte disso. Então vocês... Primeiramente, vejamos isso. Aqui está a revelação para dar início, porque eu quero dizer o que é. O que aconteceu é que aqueles 7 trovões que ele ouviu e que foi proibido dele escrever, esse é o mistério. E escreve a segunda vinda. Atrás desses 7 trovões consecutivos que saíram, agora,
Porque prossigamos a provar. Este é o segredo que ninguém conhece. Foi proibido João escrever e até de conhecer os símbolos, porque aqui está. Não tinha nenhuma atividade no céu, porque de outra forma poderia revelar o segredo. Agora o veem e escreve: não tinha adoração, silêncio no céu como que por meia hora. Se é tão tremendo, pues tiene que ser incluído. Se é tão tremendo, então tem que ser incluído, porque tem que acontecer, ou seja, tem que se cumprir. Essa palavra, tem mais palavra que tem que ser vindicada, vivificada, trazida à vida, ou seja, a cumprimento. Tem que acontecer, mas quando soaram os 7 trovões, agora notem, quando vieram os 7 anjos para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta. Mas aqui temos com trovão, mas agora temos aqui 7 trovões, um após o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um número perfeito, 7 trovões, um seguido do outro, assim trovejaram seguidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas sem que se entendesse, e escreve em um idioma desconhecido, e escreve em espanhol. Depois, os céus não puderam escrever, porque não conhecem. Nenhuma outra coisa também o conhecem, porque não tem no que se basear. É um tempo de descanso. Foi tão tremendo que até os anjos não foi dado a conhecer. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isso, prejudicaria muito. E isso é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que ele quiser e personificar qualquer dom. Oxalá esteja aprendendo, mas ele não pode conhecer isso, porque nem está escrito na palavra. É um segredo completo. Os anjos e todos se calaram. Se eles tivessem feito qualquer movimento, talvez isso teria servido para revelar algo. Por isso se calaram e não falaram, não se moveram. Não estão escritos os 7 trovões, ele escreve ali. E continua na página 466 e na 467. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui: portanto, chegará o momento em que eles verão esse ministério, e depois que vejam esse ministério, verão o de Moisés e verão também o de Jesus. Uns dirão, é Elias. Outros dirão, não, é Moisés. E outros dirão, não, é o Filho do Homem. Mas é que o Filho do Homem vem com os seus anjos. E no livro de citações, nos diz na página 57, parágrafo 494, diz: o espírito de Elias fora desta igreja gentia simplesmente continuará naquela igreja judaica, e desenha uma pedra angular, a era, e uma seta, a sétima, e continua, e uma seta e a pedra angular, irá diretamente para dentro, ou seja, a pedra da pedra angular, e chamará Moisés com ele. Aleluia. Você vê? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus. E escreve ano do jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Você vê? Será a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão diretamente a eles novamente. E escreve a era judaica igual, dispensação do reino, e era e uma pedra angular, ou seja, da pedra angular. E no livro dos selos,
na página 469, nos diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito estranho, e escreve Moisés e Elias. Me pareceu muito diferente dos outros. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima, e o que estava do meu lado, contando da esquerda à direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando ao Oriente. E eu disse também que ele me levantou, me ergueu. Se lembram? E escreve Moisés levantou a Elias. Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. E escreve Moisés e Elias tem a segunda vinda de Cristo, o qual tenho mantido como uma pergunta na minha mente a minha vida toda. E ele escreve: quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? E escreve em uma forma de pergunta. Aí, em toda essa linha, amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que tem significado este 7º. E escreve aí em cima a segunda vinda do Senhor. E no livro de citações, também na página 56, parágrafo 484 diz: Daniel 12, do primeiro verso até o 4. E nesse tempo Miguel se levantará, o grande príncipe que é para os filhos do teu povo. Agora esse é o fim dos tempos, e será um tempo de angústia como nunca houve desde que houve povo. Isso é quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo, sair, quando vier a cumprir. Até então, não no tempo quando Tito tomou os muros de Jerusalém, isso foi apenas em um lugar. Observe quando este anticristo, aquele príncipe que estava por vir, observe quando ele vier. Até então, mas naquele tempo, o seu povo será libertado, todos que se acham escritos no livro. E escreve ali, Arcanjo Miguel é igual com Moisés. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. Nos coloquemos de pé e deixamos assim nesse tema, o qual aí ele nos fala de muitas coisas muito importantes, as quais estão se cumprindo diante dos vossos olhos. Porque Deus, quando Deus vai cumprir algo grande, o cumpre simples. E quando vai cumprir maior, o cumpre mais simples ainda. E eu poderia falar mais alguma coisa. Exatamente o que o irmão Branham disse ali na página 30, na página 30 é onde diz: Agora, quando o Evangelho voltará aos judeus, quando seja terminado o dia dos gentios,
O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão só pudesse dizer algo a vocês, que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia, disse o dia gentil. Esta grande coisa que vai acontecer atravessará até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios, escreve Moisés e Elias, os levará de volta aos judeus. E o rapto acontecerá. Depois do rapto, ele escreve, depois do rapto, Moisés e Elias, o rapto, o mistério de Moisés e Elias, Moisés, Elias e Jesus. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.